É isso. Bom, vamos finalizar aqui falando de um último assunto, rapidamente, mas para a gente não deixar de falar também, que é importante, que é a tensão entre Venezuela e Estados Unidos. Então, Donald Trump disse que os Estados Unidos já atingiram um total de 3 barcos no Caribe, no sul do Caribe, perto da costa venezuelana, que, segundo Donald Trump, transportavam drogas da Venezuela. O primeiro ataque aconteceu em 2 de setembro, foram mortas 11 pessoas. Na segunda-feira também houve um segundo ataque que o governo Trump disse que foi contra narcoterroristas e que matou 3 pessoas. E na terça, Donald Trump falou que, na verdade, foram 3 barcos e não 2, mas eles não dão muitos detalhes sobre esses ataques, e são ataques que são questionados, tanto aqui nos Estados Unidos, porque há uma discussão sobre se esse tipo de ataque e de conflito precisaria da aprovação do Congresso, e também em quais condições esses ataques acontecem, se são ataques que precisariam de fato eliminar e matar essas pessoas, ou se não haveria formas de coibir esses barcos, essas chegadas desses barcos, que são muito pequenos e muito rudimentares, perto de toda a tecnologia, né, que esses países têm, por exemplo, para coibir isso. E tem, do outro lado, toda uma discussão sobre o que inclusive, Marco Rubio já falou, que é o secretário do Departamento de Estado americano, que o que vinha sendo feito até o momento para coibir o narcotráfico também não estava funcionando, né? Então, tem essa versão do governo americano, e a Venezuela fala que a Venezuela não é responsável pelo narcoterrorismo. Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de ser líder de um cartel que permite a entrada de drogas nos Estados Unidos. A Venezuela não teria uma produção significativa de droga, mas permitiria que a droga de outros países passasse pela Venezuela para chegar nos Estados Unidos, e quem faria toda essa administração desse transporte, com passagem inclusive por Honduras, seria Nicolás Maduro. Na versão das acusações que são feitas pelos Estados Unidos, Maduro nega todas essas acusações, e inclusive lançou 3 dias de exercícios militares nessa semana, com caças, 2.500 soldados que foram mobilizados na ilha caribenha de La Ortilha, para os exercícios que foram chamados de Caribbean, eu não sei como que é em espanhol, mas em português seria o Caribe Soberano 200, com manobras aéreas, marítimas, terrestres. Também há mobilização da milícia venezuelana, e treinamentos para essa milícia, que são aqueles civis que apoiam, então, as forças militares na Venezuela. E isso acontece também diante da mobilização de navios para a costa dos Estados Unidos, para a costa venezuelana. São contra-torpedeiros, também submarino com propulsão nuclear, tudo isso. Américo, você acha que essa tensão vai continuar? Vão ser mais ataques? Qual pode ser o desfecho, talvez, dessa história? Maduro fala que os Estados Unidos estão fazendo isso para forçar uma mudança de regime, né? Sim, tá, mas eles não têm militares suficientes para fazer isso, invadir a Venezuela, por exemplo. O Maduro está tentando usar essa tensão toda politicamente também. Na verdade, os dois lados. É uma crise aí fabricada, uma crise que não tem a menor necessidade. O mundo já tem crises suficientes, como a gente vinha discutindo aqui ao longo do programa, para ter que se meter numa outra crise, inclusive às portas do Brasil, aí, né, nas fronteiras do Brasil. Os Estados Unidos, vamos por partes, mais rapidinho, os Estados Unidos estão cometendo atos completamente ilegais. Esses ataques militares contra essas lanchas não são militares, essas lanchas não têm a menor capacidade de criar qualquer tipo de problema para a Marinha Americana, que está lá. É completamente ilegal, tanto do ponto de vista internacional, como do ponto de vista nacional nos Estados Unidos, porque o governo, a administração, não tem uma autorização do Congresso para agir dessa forma, como o que o governo americano quer vender como uma ideia de uma guerra contra as drogas. Não existe uma guerra contra as drogas, não tem uma autorização do Congresso, e a legislação internacional não permite que uma embarcação militar afunde e mate as pessoas civis, aparentemente, nessas embarcações, como fez os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está descumprindo as suas próprias leis e as leis internacionais, mas quer mandar uma mensagem que interessa
aos Estados Unidos. Primeiro, intimidar todos os países da América Latina que não concordam ideologicamente com o presidente Trump, em especial a Venezuela, mas é um recado que eles estão mandando para vários outros países também, que é o seguinte: não fiquem esperando que a legislação internacional vai defender vocês. Se a gente quiser, a gente tem força para atingir vocês. Eles querem também desestimular o tráfico de drogas nesse sentido. Tenho sérias dúvidas se isso vai acontecer, e ele quer também vender o Donald Trump e o Marco Rubio, que tem um grande interesse na América Latina, ele que vem de uma família de cubanos que se exilaram nos Estados Unidos antes, inclusive, da Revolução Comunista em Cuba. Ele tem a ideia de vender essa questão de ser um estadista forte na América Latina. Eles querem vender internamente para os seus públicos que eles têm pulso firme, que eles estão agindo contra a ditadura da Venezuela. Então, interessa politicamente para eles fabricar essa crise que não tem a menor necessidade. Só que isso também interessa ao Maduro. Desde que não exista uma tentativa real de derrubar o Maduro, interessa muito a ele mobilizar os militares, mobilizar a população, fazer chamar a população, os reservistas para fazerem exercícios, tratar a situação como uma situação excepcional, uma situação de segurança nacional, que vai permitir que ele continue no poder e continue apertando ainda mais a ditadura que ele impôs na Venezuela. Então, um conflito que não tem a menor necessidade, mas que infelizmente mostra aí os interesses políticos tacanhas, mesquinhos, pequenos dos dois lados. Muito bem, Adriana, só para finalizar aqui alguns